E de última hora o Inter surpreende e agora Fernando é do Inter. É isso aí, gurizada. A janela de contratações ainda não acabou. E o Inter também não para por aí, tem jogador para ser anunciado. A gente conta depois da intro. Irmãos do Inter. Vambora, gurizada. Irmãos do Inter na área. Seguinte, se inscreve no canal, deixa teu like. Vambora que tem muita coisa hoje. Fernando, Arthur, do nada, esse cara que já tinha sido especulado em janeiro, o Inter tinha conversas avançadas com ele, né? Acaba sendo anunciado hoje pelo Inter. A notícia acabou vindo ontem de noite, bem de noitinha, e hoje de manhã já explodiu em todo o Rio Grande do Sul. A informação que de primeira foi dada pelo Vaguinha, né? De novo, né? Como tá sempre cravando. Ele é o cara. E o Inter surpreendeu com essa contratação, mas não de forma negativa, tá? Eu já adianto aqui a minha opinião. Eu acho que é um baita reforço. É um jogador que, Baita jogador. sim, é fato, já tem uma certa idade. 36 anos, tá? Completando 37 em julho. Então já é bem avançado. É. Não pode ser um contrato muito longo. Mas a gente vai pegar, que nem eu falo, já dei esse exemplo para vocês, do Fluminense campeão da Libertadores, onde tinha muita gente, tá? Com o Felipe Melo, que já tinha mais idade, estava próximo dos 40 também. Então, para um time que quer ser campeão, a experiência de alguns jogadores lá dentro faz sim a diferença, Todo tá? time tem. O Palmeiras tem o Marcos Rocha, que já é macaco velho. O Flamengo tem o Felipe. Nos últimos anos vitoriosos do Flamengo tem o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que também é macaco velho, anos de Europa. O Rafinha foi campeão lá, já também. Sim, o Fernando é velho, tá? Não vamos tentar botar agora que jogador de 36 para 7 anos é jogador que vai render demais ainda. Não. A gente não tem os modos do contrato ainda, mas se fala em 1 ou no máximo 2 anos, tá? Eu ainda acho que o Inter vai fechar 1 ano só, ainda mais depois dessa história do Vila Nova. Acho que concordamos que ele pode jogar esse ano em alto nível. Ano que vem, não sei. Acho que sim, mas acho que o Inter não iria arriscar 2 anos de contrato. Vou falar rapidinho na carreira dele, Arthur. Porto, Manchester City, Galatasaray e Sevilha. E sabe com quem que ele jogou no Porto? Lúcio Gonzalez. Foram companheiros no Porto. Talvez, né? Ou com certeza, eles devem ter se conversado. O Lúcio ajudou na contratação dele. A carreira do jogador indiscutivelmente é vasta, né, na Europa. É um Muito jogador que bom. construiu toda a sua carreira desde o início já na Europa. Ele não passou pelo futebol brasileiro, ele não tem conhecimento aqui no futebol brasileiro, mas na minha visão, pelo menos nessa temporada vai sobrar aqui. Tem Tá? 16 anos de Europa. É muita E coisa. ele tem a maioria desse tempo pelo Sevilha, tá? Ele foi ídolo no Sevilha. São 5 anos de Sevilha. Ele, cara, é um jogador assim que vai reforçar. Eu acredito que, na minha visão, não inviabiliza o Thiago Maia. Como jogador, ninguém tem dúvidas que ele é um bom jogador, né? O Exatamente. problema nós vamos entrar agora. Primeira coisa, tá? Quando ele estava para acertar com o Inter em janeiro, ele viria de graça. Mas ele acabou indo para Vila Nova, questão familiar, enfim. Acabou que não deu certo lá, não rendeu futebolisticamente, não se acertou com a direção, tá? O que fala é que ele brigou com o presidente, enfim. Isso é problema dos caras, não é problema nosso. A questão é, ele é jogador, ou era, né? O Vila Nova já comunicou sua decisão, era jogador dos caras. Então o Inter vai ter que pagar uma quantia a eles. Ah, é uma quantia significável? Não. 300 mil reais pro Inter é troco de bala, tá? O que fala, o que o vazou é que o Inter não vai pagar isso. É o que eles falam lá pra torcida do cara não ficar na birra, sabe? E o cara saiu de graça. Se fala em 300 mil. Mas sendo ou não verdade que o Inter vá pagar ou não, se pagar ou não pagar é indiferente, tá? Não é nada. Salário, 800 mil, tá? Gira na casa dos 800 mil reais limpo pro jogador. Fora imposto, mais alguma coisa, vai beirar 900, talvez até 1 milhão, tá? Caro pro jogador de 36 anos. A informação que eu tenho e que eu andei dando uma analisada também antes para falar um pouco para vocês é que o Inter iria pagar 300 agora e 300 ainda em 2025, Nossa. totalizando 600 mil. Acho que não, Gente, né? isso aí Acho que não, mas se for também, não vamos brigar por isso. gente, isso Tem aí parcelado. pelo amor de Deus. E aí a gente estava falando também sobre, por exemplo, já juntando o Thiago Maia, o Inter pagaria, por exemplo, ali 300 a mais para tentar trazer, isso eu tô falando em reais já. Isso aí o Inter é tranquilo pagar, tá? E para qualquer clube hoje da Série A, eu acredito que seja tranquilo pagar.
A não ser esses que estão subindo agora. Enfim, sobre o salário, tá? O jogador, quando estava negociando com o Inter antes de ir para o Vila Nova, tinha também essa especulação de salário girando na casa de torno ali de 650, 800 mil reais. Na minha visão, na minha opinião, é um salário que está de acordo com o jogador. O futebol dele. Exatamente. Só que assim, existe essa questão de 1 ou 2 anos de contrato. Aí, na minha visão, Lembrando, né, que o tempo de contrato e o salário até agora, nada oficial, tá? sim, mas na minha visão, se for, por exemplo, Aliás, nem o 2 jogador é anos, oficial, né? Mas eu não acredito. Eu acredito aí em... Cara, tinha que fazer 1 ano e meio Acho que um aninho tá bom, de cara. Acho que um contrato, aninho tá bom. porque o jogador assim tem que ter cláusula de renovação, não automática, mas de prioridade de renovação para o Inter. Ser um jogador que daqui a pouco pode demonstrar um futebol para agradar o Inter ainda para as próximas temporadas. Então, assim, eu analiso como uma baita contratação. Bom nome, Eu tá? gostei também. E arrisco a dizer que bom nome para grupo, porque esse jogador não vai ser titular do Inter, mas disputa. Eu acho que vai ser titular, tá? Por quê? Vamos lá. Outra informação rapidinha dele, talvez ele fique de férias por 10 dias, tá? Ele não pode jogar o Gauchão, já passou a data limite. Ele poderia jogar o jogo da Copa do Brasil agora, semana que vem. Mas enfim, férias, tudo isso é acertado com a direção. Então, se foi isso mesmo, tá tudo bem. Não quero ele para Acho agora difícil também. ele viajar também. Eu quero ele em boas condições para começar o ano lá no Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas agora não precisa, tá? Vamos com calma com ele, que o cara também 36 anos, né? Já é um senhorzinho. Enfim, vamos falar então do Thiago Maia, tá? Rapidinho, tá? Inviabiliza o Thiago Maia? Tem gente falando que sim, tem gente falando que não. Repórteres, tá? A minha visão. O Inter está pensando para frente. Anos à frente. Por isso que está contratando jogadores com contratos longos. O correto é 28, gente. É um ciclo muito grande. O Valência tem contrato longo com o Inter. O Inter tem uma estrutura muito boa. O Fernando não pode fazer parte disso pela questão da idade. O Thiago Maia poderia. O Thiago Maia vindo seria uma peça do Inter por anos. Ok? Então eu acho que não inviabiliza o Thiago Maia pela questão Inter pensar num futuro. Paga o Thiago Maia agora, tem um excesso de volantes, mas a gente sabe que o Fernando vai jogar um ano, mais tardar, se jogar bem, 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Não. O Thiago Maia é jogador, nós estamos falando aí, o Inter tenta fazer um contrato com ele de 4 a 5 anos. Então, neste ponto não inviabiliza. Agora, se o Inter não tem essa convicção no Thiago Maia, o que eu acredito que tem, né? Porque tá fazendo de tudo pelo cara, aí eu entendo. Deixa o Fernando jogar como titular e tem o Bruno Gomes. O Bruno Gomes é outro ponto que a gente precisa falar. O Inter pensava em Thiago Maia e Fernando. Acabou que trouxe o Bruno Gomes primeiro e conseguiu trazer o Fernando agora. E agora o Thiago Maia ainda é possibilidade? Na minha visão, e eu acho que isso vai se concretizar, Thiago Maia ainda vem para o Inter. Sim, eu concordo com a tua visão, justamente porque o Bruno Gomes e o Fernando são nomes que, se hoje a gente coloca no time titular do Inter, eles sim têm uma qualidade inferior aos demais titulares do meio de campo para frente, tá? Tô dizendo isso com toda certeza. O Bruno Gomes é um jogador que eu acredito que pode até no futuro no Inter se tornar um ativo dentro, Pode ser. porque é novo, É bom. e pode apresentar um bom futebol, é o que eu acredito. E ainda tem, né, o Fernando. Eu acho que não inviabiliza, justamente porque o Thiago Maia é o jogador que vem para vestir a camisa 5 do Inter e resolver se é que tem ainda algum problema no meio de campo do Inter. Mas assim, a gente tem que analisar numa situação do Inter, nunca e em qualquer time, nunca é ruim tu ter jogadores bons no banco. E aí eu vou falar para vocês aqui 6 nomes entre o primeiro e o segundo volante que definem exatamente isso. Então, seria o Rômulo, 2 Bruno Gomes e Bruno Henrique, e aí já são 3. Uhum. Tem o Arangues, que também faz a função ali de primeiro e de segundo. Né? Tem o Fernando que tá chegando, e aí talvez o Thiago Maia, que é muito provável. Já descartando o Gabriel. Já descartando o Gabriel justamente porque ele Vai sair, está vai de saída do vai Internacional. Então, assim, são jogadores que daqui a pouco o Rômulo pode sair, daqui a pouco o Bruno Gomes não dá tão certo. Então, assim, o Inter trabalha com essa possibilidade. E essa, Vendeu os dois também. exatamente. E essa visão, assim, de o Inter está pensando no time futuro, está certíssimo de pensar assim. Eu acredito que qualquer clube deve pensar assim, tá? É que é estranho Essa é isso minha no visão. Inter, porque o Inter não. Anos que o Inter não faz isso. Mas agora tá fazendo e a gente não pode estranhar. A gente tem que O movimento entender, é certo. aceitar. A gente
se adequar ao momento do clube. E não criticar, ou melhor, criticar sempre quando tá errado, tá? Mas nesse caso a gente tem que estudar, ver que realmente o Inter tá fazendo uma coisa que não fazia há muitos anos. Não por loucura, como estão falando, porque tá nadando em dinheiro. O Inter hoje tem a condição de pensar no futuro. E antigamente não tinha. Tinha que trazer jogador em final de contrato, tinha que trazer jogador ruim, jogador que não servia para clube pequeno, então trazia para cá para tentar, jogador em final de carreira, jogador que não vinha em boa fase. É sempre assim as contratações do Inter. Agora não, a gente vive um cenário muito melhor do que a gente vivia nos últimos anos. Enfim, pode vir Thiago Maia, o Fernando não tem mais vida útil no futebol, então traz o Thiago Maia, aí sim pensar nos anos à frente, beleza? Encerramos então esse assunto, falar das coisas que aconteceram hoje, tá? O Che treinou hoje, Arthur. Treinou 35 minutos a informação, tá? Treinou com bola normal, com pulo, tirando, loucurada. Mais uma vez, reforçando a informação do Vaguinho que ele vai ser titular no Grenal. E o cenário muda, né? A gente parte do cenário onde o Rocher não conseguia treinar e etc. E do nada ele está treinando com bola normalmente. É o que eu disse pra vocês, gente. Ou esconderam muito bem ele. Se ele. esse cara está treinando normalmente, ele tem que ser titular e tem que jogar esse jogo. Eu ainda mantenho a minha visão que eu acho que vão estourar o cara, tá? Ou melhor, vão correr o risco de estourar o cara. Outra, agora sim, essa eu achei bombástica e forte, né? Mas eu realmente não esperava. Maurício treinou hoje já é quarta-feira. O Inter tem mais quinta, sexta e sábado é um treino leve. Então, basicamente, ele tem mais 2 treinos. E o Maurício treinou hoje com os titulares. Alário ficou no banco de reservas. Isso pra mim é muito impactante, tá? Tem uma grande chance do Maurício começar jogando. Aí a gente parte do princípio daquela obviedade de que se joga Maurício, não joga Alário, né? E aí a gente vai ter só o Valência lá, daqui a pouco o tá pensando com o Anderson numa ponta, eu não sei como é que vai ser o esquema do Cudê, tá? Mas fato é que o último jogo do Inter contra o Novo Hamburgo, ele não vai servir de exemplo para a escalação do jogo do Grenal, isso para mim fica claro. Eu não sei se é bom ou ruim, né? Porque o Inter vinha embalado, vinha pegando entrosamento com esse esquema e agora o Lapatrick volta para a função dele de atacante. Mas o fato é que o Alário ainda não desempenhou um bom futebol, né? Então isso também não surpreende desse lado. É verdade, enfim, vamos esperar ver o que acontece, se sucessivamente se confirma, né? Até então, a princípio sim, mas não temos nada confirmado ainda. Para finalizar, é uma notícia, ou melhor, é uma notícia, mas a gente não tem nada mais além do que eu vou falar aqui. O Depena não está mais indo para o Vasco, tá? Agora é o Corinthians. Lembra que o Pedro Henrique estava indo para o Vasco? E o Corinthians vai lá e dá o chapéu. O Depena estava indo para o Vasco, tá? O Corinthians parece estar dando chapéu também. Gostaram dos jogadores do Inter no Corinthians. Isso aí. Bom, enfim, se vai pro Vasco, se vai pro Corinthians, tem que ir, né? Importante tá na hora dele sair. Ele sair. Não porque eu acho que ele está jogando muito mal. Até vi um futebol nele agora em 2024. Não, ele é bom, a gente sabe que ele é bom. Mas é o cenário, gente. É o ciclo. O futebol é assim. Encerrou o ciclo dele. Exatamente. E eu me encerro dizendo pra vocês. Eu sei que isso é boa parte vem pelos gremistas, tá? Mas é pros colorados que pensam assim. Vamos parar de criticar as boas contratações do Internacional. Porque a gente gastou muito tempo nos últimos anos criticando contratações de bagres aqui no Internacional. Gente que não jogava nada, não desempenhava bom futebol. E a gente viu o que aconteceu nos últimos anos aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Inter não conseguiu fazer nada. Então, parabéns ao Internacional que está contratando bem. E o nosso dever aqui é analisar as contratações. Mas a gente não vai criticar porque não tem como criticar contratações desse nível. É isso, e eu encerro dizendo o seguinte: te inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou você e nós somos Irmãos do Inter.